Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A oração tem muito poder e tem muito efeito quando nós, de fato, rasgamos os nossos corações e colocamos o nosso coração diante do Senhor. Assim também é a história que eu vou contar um trecho, que é em relação ao rei Ezequias, que clamou ao Senhor por conta do rei da Síria, Senaqueribe, que se levantou contra todas as nações. E todas as nações caíam diante desse rei, e ele começou a dominar sobre toda a terra. Mas Ezequias se humilhou perante Deus e se rasgou, se vestiu com pano de saco, demonstrando se humilhando, diante de Deus, demonstrando a sua incapacidade de prosseguir somente ele, e sabendo que só Deus poderia cuidar do povo e cuidar dele, cuidar para que tudo saísse bem. E ele se humilhou perante Deus e, na verdade, Deus ouviu a oração de Ezequias. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que diz assim, em 2 Reis, capítulo 19, no verso 6, e a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos da rei da Síria blasfemaram de mim. Amém? Não temas com o que ouvistes. Muitas vezes nós ouvimos muitas palavras, muitas vezes nós ouvimos muitas declarações, muitas vezes nós ouvimos muitas pessoas falando mal de nós ou falando mal de situações que você está passando, que nós estamos passando. Muitas vezes você ouve, cadê seu Deus? Muitas vezes você ouve, não vai dar certo, você já perdeu essa. Mas lembre-se de uma coisa. Assim como o rei Ezequias, naquela época, naquela situação, buscou ao profeta Isaías e clamou diante do Senhor, orou diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus fala para Ezequias: eu ouvi a sua oração. Talvez você esteja passando por situações muito difíceis. Talvez todas as declarações e as palavras que todos estão dizendo é contrário a tudo aquilo que você crê, o que nós cremos. Então eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã. Assim como Deus fez com que Senaqueribe voltasse pelo caminho, assim como Deus guardou o povo de Israel e manteve a vitória com o povo de Israel, assim também esta palavra é sobre a sua vida que está ouvindo esta palavra. Então receba desta palavra, receba dessa declaração. Deus, Ele é poderoso para operar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, receba essa declaração, onde quer que você esteja ouvindo dessa mensagem. Não dê ouvidos às palavras de tormenta que vêm sobre a sua vida, que muitas pessoas não é por maldade delas, mas porque elas muitas vezes não conhecem o Deus vivo, porque elas não conhecem e não se entregaram a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Então eu declaro sobre a sua vida nessa manhã: não ouça os que dizem que não dará certo, mas ouça a palavra de Deus, porque Ele é que ouve o nosso clamor, Ele que ouve a nossa oração. Humilhe-se diante dEle, porque Ele ouve a nossa oração. Não temas, não temas. Deus é conosco, Deus é contigo que está ouvindo esta mensagem.
Não desista, não esmoreça. Persevere, continue na fé, acreditando que Deus é maior sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Seja qual for a situação, seja a dificuldade, ou seja a situação que você estiver passando, nós podemos todas as coisas, porque Deus nos fortalecerá. Amém? E eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor Abassuri Andalamas me deu essa palavra, Senhor Jesus Cristo, creio que esta Passara Manaias, essa mensagem é para nós, ó Deus, para o nosso coração. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Senhor, descansar em Ti, descansar o nosso coração em Ti, Senhor, e não dar ouvidos, ó Deus, às palavras contrárias, ou palavras, ó Deus, até contra Ti, Senhor, mas que nós tenhamos a plena convicção que o Senhor sempre tem o melhor para nossas vidas, Senhor. O Senhor tem milagres, tem promessas, e que seja sempre feita a Tua vontade, e que nós, ó Deus, como Teus filhos, ó Pai, possamos entender e possamos aceitar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo dia e continue, persevere na oração, em nome de Jesus.